Amado Deus, Pai querido, te glorificamos por uma vez mais nesta manhã aqui estarmos, onde poderíamos, Senhor, estar em muitos lugares, mas a Tua graça e misericórdia, ó Deus, com laços de amor, com cordas de misericórdia, o Senhor nos tem trazido até este dia a Tua presença e nós te glorificamos, Senhor. Porque em outros tempos os nossos caminhos eram tortuosos e incertos, mas hoje nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos de que Tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E temos plena consciência, Deus, dos caminhos sem destinos que andávamos, mas agora sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Nós te glorificamos por esta manhã, uma vez mais estarmos na Tua presença, e te pedimos a libertação da mente, dos conceitos, ó Deus, e pedimos a compreensão da Tua ideologia, ó Deus, nesta manhã, que as armas do diabo caiam por terra e que seja glorificado o Teu santo e glorioso nome. Assim te agradecemos, porque o Senhor verdadeiramente nos tem ajudado e nós podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar então. Na sequência, na página 20, a nossa apostila traz um estudo sobre dízimos e ofertas. Já estudamos muita coisa, depois ainda tem muito mais coisa para estudar. Já estamos aí então na página 20. Anteriormente estávamos vendo sobre batismos, uma série de coisas. Depois vem coisas profundas, profecias, atributos de Deus, imagem e semelhança. Tudo é importante. Quando eu entro nessa lição aqui sobre dízimos e ofertas, eu lembro as muitas perguntas que me fazem pela internet. Perguntas que demonstram que as pessoas sequer, na verdade, andaram lendo Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, as suas dúvidas elas vão diminuindo. Tem dúvidas que são muito primárias. Tem dúvidas que são primárias demais. Dá para ver que a pessoa nunca leu Mateus capítulo 1. Senão ela não teria aquela dúvida. Tem outras que nós vemos que a pessoa tem 10 anos de igreja, mas não chegou a ler todos os livros bíblicos, mesmo com 10 anos de igreja. E às vezes alguns internautas ficam ofendidos, porque eu de propósito, eu espeto eles. Porque o camarada já vem se apresentando. Não tenho 15 anos de congregação. Aí eu digo assim, ué, ainda não sabe essas coisas? Com 15 anos de congregação, então você não leu o livro do profeta tal? E manda aquela resposta. Depois o camarada volta já inflamado, que eu provoquei mesmo ele, o objetivo é esse. Aí ele vem e fala, não, que eu já li, sim, que eu conheço, que eu já fiz 2 seminários, 3 seminários. Eu digo, então leia o verso tal do livro tal, no capítulo tal. Lá estava a resposta do que ele está perguntando. Então, o que nós vemos? Por que a igreja está esse caos? Porque faltou leitura bíblica. Faltou conhecimento bíblico. Sem Bíblia, eu sou igual o pai de santo que passa ali na rua, sou igual o padre que passa na outra esquina. Sem Bíblia, eu sou igual qualquer um, irmão. A única diferença na nossa vida é Bíblia. Jesus Cristo não disse, eu velo sobre a tua vida para cumprir. Ele não disse isso. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se a palavra dele está em mim, eu sou diferente, sou especial. O que acontece com o mundo não acontece comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. Eu vou triunfar e acabou a história. O propósito dele vai ser cumprido cabalmente. Mas se eu não tenho Bíblia na minha vida, meu irmão, eu sou igual a qualquer um, não tem diferença nenhuma. E eu analiso e vejo que as perguntas das pessoas que vêm pela internet demonstram que apesar dos seus 10, 15, 20 anos de igreja, nunca leram Bíblia. Como é que uma pessoa que se lesse Bíblia ia frequentar um templo de Universal 20 anos? Como é que uma pessoa se lesse Bíblia seria adventista por 30 anos?
Eu recebi um telefonema de uma ouvinte da rádio algum tempo atrás, e ela dizia assim: pastor, as suas pregações me libertaram. Eu tenho 30 anos de adventismo e por ouvir as suas pregações eu renunciei tudo. A minha família continua indo, eu não vou mais. Eu não toco mais lá nas palestras, eu não toco mais nos eventos, não toco mais nos hospitais, não faço mais nada, eu não sou mais adventista. Por quê? Porque passou a ouvir as pregações, passou a analisar o que ouvia. Então, sem Bíblia, vai analisar o quê? Sem Bíblia, hoje as faculdades estão formando o quê? Como Martinho Lutero disse, as faculdades se transformaram em portas do inferno. Porque as faculdades hoje formam qualquer coisa, menos homem de Deus. As faculdades hoje formam delegado, faculdade hoje forma advogado, faculdade hoje forma juiz, mas não forma homem de Deus. Homem de Deus só pela Bíblia. Então, você quer ser o quê? Um delegado? Advogado? Um juiz? Presidente da Petrobras? Entra para a faculdade. Mas quer ser homem de Deus? Tem que entrar para a Bíblia. Muitos não gostam do que eu falo. E pior, eu não falo só aqui. Eu falo na internet, onde o mundo inteiro viu. Eu estou querendo agora produzir todos os nossos vídeos com legenda em inglês. Para quê? Para provocar. Foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. Para provocar. Para que quando eles acessem, veja que o mundo está entendendo muito bem o que eu estou falando. Né? Então, voltando ao nosso tema aqui, dízimos e ofertas, na página 20, fala a instituição do dízimo e ofertas. Por exemplo, na sua opinião, quem instituiu os dízimos e as ofertas? Aí vem aquelas muitas perguntas. Não, pastor, porque o dízimo é coisa do homem. Falando dos fatos da internet, né? Porque Paulo diz que cada um contribua segundo o que propõe no seu coração. Ué, mas das contribuições do dízimo, das ofertas na Bíblia, é só isso o que Paulo disse? Se resume só nisso? A Bíblia não fala mais nada? Ué, ou seja, Paulo tem autoridade para dar regra para a igreja de Jesus Cristo? Ou Paulo era apenas um homem como eu e você, disposto a dar a vida pelo Evangelho? Ou Paulo era santo? Paulo era santo, eu também sou. Paulo expulsou demônio, curou enfermo, etc, etc. Todos nós temos feito isso todo dia. Paulo estava disposto a dar a vida pelo Evangelho? Nós também estamos. E, no entanto, eu não tenho autoridade para dar mandamento para a igreja de Jesus Cristo. Também Paulo não tinha, e ponto final. Nem Pedro, nem Tiago, nem João. Eram servos como cada um de nós. Ainda tem aquela coisa, não, mas eles eram homens santos. Eu sei, eu também sou. Sou igualzinho a eles, disposto a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra estava em Pedro, Paulo, Tiago e João. A palavra está em mim e em você. Então somos iguais. Simplesmente iguais. Então, nenhum dos apóstolos tem autoridade para dar mandamento para a igreja, porque Jesus chamou a todos para seguir o seu Evangelho e não criar regras dentro da sua igreja. Paulo não pode criar regras dentro da igreja. Nem Pedro, nem Tiago, nem João. A regra já estava instituída. Jesus falou: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Já estava pronto, já estava tudo terminado. Quando Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Cadê Paulo? Paulo nem tinha se convertido. Como é que depois Paulo vem se converter e vem dar regra para a igreja? Ele tinha que, como todo homem, seguir as regras que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Então, mas pastor, o dízimo é coisa de homem. Paulo disse: contribua segundo o seu coração. Eu não acho na Bíblia nenhum mandamento a respeito do dízimo. Está faltando leitura bíblica. Vamos analisar uma coisa, irmãos, friamente. Quando nós vemos a primeira vez que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta? Mano, eu vou bem mais profundo. Um cidadão que viveu nessa terra alguns milhares de anos, chamado Adão. Depois ele tem descendentes, um se chamava Abel e outro Caim. Nós vemos já desde o princípio a questão de apresentar tributo a Deus instituída.
Vemos. Por quê? Porque quando Abel e Caim trazem as suas ofertas, uma foi aceita e a outra foi rejeitada ou reprovada. Opa, se existe o conceito de aceitação e de reprovação, então é necessário que exista uma regra. Amém? Bom, como é que Deus vai rejeitar uma oferta se Ele não tivesse instituído uma regra para isso? Amém? Isso é uma... Veja bem, você entendeu? Mas não pense que por aí estão entendendo como você está entendendo aqui. Você está sentindo que existe uma unção sobre a sua cabeça? Essa ação de Deus se chama libertação da mente. E essa libertação da mente, que é algo que Deus deu a esse ministério, é que te faz compreender essas coisas com tanta facilidade. Diferente do que está acontecendo por aí, que as pessoas estão de Bíblia na mão, morrendo, sem unção, sem graça, sem autoridade, caindo de enfermidade como qualquer um cai. Epa, a igreja de Jesus Cristo não cai de enfermidade como qualquer um cai. Onde está o título de Jeová Rafa, o Senhor que cura? Jogou na lata do lixo? Ou Deus já não é mais o mesmo ontem, hoje, será eternamente? Pode vir o câncer que eu estou pronto para ele. Pode vir a H1N1 que eu estou pronto para ela. Pode vir as balas perdidas que eu estou aqui mesmo para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Afinal de contas, Ele não disse: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Ora, o que sucede ao mundo não sucede a mim, eu sou a igreja. Um sacerdote pode ser abatido da mesma maneira que qualquer um? Não. E quem é sacerdote? A Bíblia diz que Jesus Cristo, com o seu sangue, nos comprou e nos fez reis e sacerdote. Você foi comprado com sangue? Então, meu irmão, toma posse da tua vitória. Tenha postura, tenha fé e vai em frente. Então, Abel traz uma oferta e Deus atentou para a oferta de Abel. Mas quando Caim vem com a sua oferta, Deus rejeita. Então, para que haja uma aceitação e uma reprovação mediante uma oferta, é necessário que houvesse regras. Se não existissem regras, Deus era obrigado a aceitar qualquer oferta. Está aqui a minha oferta, não tem regra. Está aqui a minha também, ó. Eu trouxe isso, eu trouxe um pirulito, eu trouxe uma bala, eu trouxe uma rapadura, eu trouxe... Está aqui, é a minha oferta. Não tem regra. Agora, se houve reprovação da oferta de Caim, significa que existia uma regra pré-determinada que já havia sido revelada a Adão, automaticamente passada aos seus descendentes, porque Deus não pode rejeitar uma pessoa que caminha em inocência. Por isso a Bíblia diz que ninguém chegará inocente perante o nosso Deus. Então, tinha que haver regras. Nós vemos um pouquinho mais adiante, aquele que lutou com o anjo, e aquele anjo parece que não era apenas um anjo. Como era o nome dele? Jacó, que atravessou o vale de Jabó e viu o anjo do Senhor e disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Opa, se ele entendeu que aquele tinha poder para abençoar, não era um anjo comum. Que anjos comuns não têm poder para abençoar. O que é abençoar? O termo abençoar significa dar uma palavra de bênção, uma palavra de aliança, de compromisso. Se ele não te deixarei enquanto não me abençoares, então ele viu que aquele anjo não era apenas um anjo, era o anjo do Senhor naquela forma pré-encarnada de Jesus no Antigo Testamento, uma matéria que a gente chama de teofania, as aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento, antes que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós, depois de ter nascido por Maria, Virgem Maria. Então, Jacó, dá uma olhada, luta com aquele anjo, tem esse episódio. Mas Jacó, quando saiu da sua terra, fugido de seu irmão Esaú, lembra? Jacó diz algo para Deus. Ele diz assim, ó: se tu me fizeres retornar em paz à minha terra, quando ele está fugindo
do seu irmão Esaú. Que Esaú ficou furioso por causa do negócio da bênção, da primogenitura, aquela história, o prato de lentilha. Depois Raquel vai e veste Jacó com peles de cabra para enganar o seu pai, aquela história toda. Esaú, quando chega do campo furioso, promete matar Jacó. Aí a sua mãe diz assim, ó, foge para a casa dos teus parentes. Ele vai lá para Labão encontrar Rebeca, né? Rebeca? Raquel. Como se chamava a mãe de Jacó? Rebeca, isso mesmo, eu inverti aí, é isso aí. Entendeu, né? Então, vamos lá. Ele diz, se o Senhor me fizer retornar em paz, etc., se o Senhor for comigo, de tudo quanto eu conquistar, de tudo que eu alcançar, certamente te darei o dízimo. Ora, por que Jacó, estamos falando lá no comecinho de Gênesis, né? Por que Jacó diz para Deus, eu te darei o dízimo, se não existisse nenhum dízimo instituído? Se Deus nunca tivesse cobrado do ser humano que comparecesse perante o seu altar para lhe entregar alguma coisa. Estamos falando de tempo que provavelmente nem dinheiro não existia. As pessoas ofertavam naquela época era o quê? Eram os pães de cevada, eram as cabras, eram as vacas, era do que tinha, do que a terra produzia, do coentro, do hortelã, não era isso? Era o que a terra produzia, que as pessoas cultivavam, era isso que era levado para a casa de Deus, onde os sacerdotes, os levitas se utilizavam disso e através dessas ofertas mantinham toda a organização do templo, que era templo para abrigar muita gente. Tinha que haver um serviço muito grande, chegava a trabalhar mais de 1000 pessoas em um santuário, que era muita coisa a ser vista, tinha muita regra, tinha que vigiar, gentio não podia entrar, coxo não podia entrar, era um monte de regras que muitas delas talvez a gente nem entenda exatamente. Então Jacó faz menção do dízimo. Aí ainda vamos dar um pulo bem lá para frente, o profeta Malaquias. O profeta Malaquias diz assim, Malaquias 3, 10, né? A partir do verso 7 começa a falar, mas lá no verso 10 parece que ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E então, provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então, está havendo uma promessa de bênção vinculada à oferta do dízimo. Só que antes, o profeta começa dizendo assim, roubará o homem a Deus? Mas, todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Aí o profeta diz assim, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ora, Deus está dizendo que estão roubando. Quem rouba é ladrão. E Deus está dizendo assim, vós me roubais, vós toda a nação. Quer dizer, o tempo de Malaquias é um tempo que está terminando o retorno de um cativeiro. Então, quer dizer, as pessoas estão muito preocupadas em construir sua própria casa, esqueceram o santuário de Deus, esqueceram as coisas de Deus, estão retornando do cativeiro, querem construir casa, querem arrumar um monte de coisa, estão preocupadas consigo mesmo. Então o profeta Malaquias entra de sola, vós me roubais, e ainda dizeis em que te roubamos. Então, como é que Deus vai acusar uma nação de lhe roubar, se ele não tivesse antes uma regra? Como é que o profeta vai se levantar? Olha, vocês são ladrão, vocês estão roubando a Deus. O povo ia dizer assim, roubando de quê? De que nós estamos roubando? Era necessário que existisse previamente uma regra. Se não existisse uma regra em algum canto, em algum lugar, algum conceito, não poderia jamais Deus usar um profeta e acusar uma nação inocente. Não teria sentido. Não faz parte do estilo, do caráter de Deus. Então, se lá em Malaquias Deus está dizendo, vocês estão me roubando, automaticamente vocês são os ladrões das minhas coisas,
Isto significa que era necessário a existência de uma regra pré-existente, senão não podia acusar a nação. Então você vê que o conceito é muito antigo. Agora, estamos falando de Antigo Testamento. Aí vem as cartinhas. Mas pastor, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Aí eu digo assim, vem cá, você guarda o sábado? Não, pastor, eu não sou adventista. Ué, por que você não guarda o sábado? Se lá nos 10 mandamentos está dizendo, guardarás o sábado do Senhor teu Deus, por que você não guarda o sábado? As pessoas não sabem responder. Eu respondo por elas. Você não guarda o sábado porque você entendeu que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a pessoa do Senhor Jesus criou novas regras. Jesus vem e diz, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Ora, se vocês tiverem um boi e ele cair numa cova no dia de sábado, quem não vai pegar ele lá? Né? Ou seja, o povo estava usando uma ideologia contrária ao que Deus realmente queria. O sábado era para dar um descanso ao povo e não para dar uma opressão. Jesus vem e trabalha no sábado e permite aos seus discípulos trabalharem no sábado. Jesus vem e cura no sábado. Lembra quantas curas Jesus fez no sábado? Até aquele homem que estava há 38 anos na porta daquele poço foi curado. Aquela mulher que 18 anos, parece, diz a Escritura, estava encurvada. Jesus diz, olha, não convinha mesmo no dia de sábado libertar esta filha de Abraão? Então Jesus demonstrou que a regra do sábado estava quebrada, anulada. E ele disse, a um discípulo cabe ser igual ao seu Senhor. Então, opa, se Jesus fez no sábado, se Jesus não respeitou o sábado, eu como discípulo de Cristo estou livre dele. Ou não estou? Eu sou discípulo do judaísmo ou do cristianismo? O cristianismo não guarda o sábado, meu Jesus não guardou. Então a questão começa a ficar encerrada. Aí eu digo assim para a pessoa, agora você vê que Jesus quebrou o sábado, agora me mostra onde Jesus quebrou o dízimo. Porque nós temos que entender quando há uma transição do Antigo para o Novo Testamento, quando as coisas permanecem e quando elas são anuladas e não vão mais fazer parte da nova aliança. Porque aqui nós temos uma antiga aliança e aqui nós temos uma nova aliança. Então, da antiga para a nova aliança, algumas coisas passaram. Claro que passaram. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Isso está escrito na antiga ou na nova aliança? Na antiga. Você pode transgredir isso? Porque você percebe que este conceito da antiga aliança, ele ultrapassa e vai para a nova aliança. Assim como estava escrito que não podia cobiçar, não podia dar falso testemunho, né? Não podia mentir, na antiga aliança, você percebe que a ideologia de Cristo sustenta isso na nova aliança. Agora, o sábado não é sustentado na nova aliança. Agora, e os dízimos e as ofertas? Jesus diz que lá no momento de oferta, ele viu uma viúva, e a Bíblia ainda diz que era uma viúva pobre. E provavelmente existia alguma viúva rica, né? Viúva pobre. Aí diz que ela pegou 2 moedinhas, nem lembro se essas moedas eram de prata, se a Bíblia especifica, 2 moedinhas e colocou lá no local da oferta. E os historiadores colocam como a multidão resmungando. Ah, mas essa mulher não pode dar mais não? Aí Jesus salta no meio da multidão e diz assim, ela deu mais. E mostra que tinha conhecimento da revelação de que aquela mulher havia dado do seu sustento. Então o que na vista de muitos era pouco, para ela era o melhor dela, era o muito. Porque ela não sabia o que ia comer no dia seguinte. Os outros não estavam dando
com prazer e alegria? Pode ser, mas era do que sobrava. E nem uma vez uma pessoa diz assim: não, eu vou na igreja, eu dou a mesma oferta, não vai me fazer falta mesmo. Está errado, não é esse o conceito. Se existe uma regra de Deus, mesmo que vá te fazer falta, você é obrigado a meter a mão no bolso e dar. O amanhã. Deus proverá. Agora, não é uma fé que todos alcançam. Jesus até disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então o que vemos? Jesus exalta a viúva pobre. Ele poderia ter dito assim: ô minha velhinha, não precisa dar não, que isso, essas 2 moedinhas, não precisa dar não, vai te fazer falta, eu estou vendo que você está dando da sua necessidade. Jesus manteve, ela deu do seu sustento, é isso aí, deixa aí, tem que dar mesmo. Jesus poderia simplesmente ter dito o que para ela? Não precisa dar, não, ela está dando do que não podia. Jesus tinha 1000 argumentos ali para neutralizar a ação da oferta, e no entanto ele sustentou que mesmo com dificuldades, mesmo dando do seu próprio sustento, tinha que dar. É isso que eu entendo. Agora, cada um anda na fé que alcançou. Se alguém entende diferente, faça diferente. O melhor é sempre, primeiro, orar. Amém? Nós podemos ter muitas dúvidas, mas depois de uma oração, só temos certeza e convicção. Então, esse conceito de o dízimo subsistir ainda no tempo do cristianismo, para mim é claro. Eu não vejo Jesus neutralizando este mandamento. Eu vejo em muitas passagens da Escritura dando continuidade. Por exemplo, nós vemos biblicamente que havia um tesoureiro, vamos assim dizer, no ministério de Jesus. Quem era ele? Judas, a respeito de quem o apóstolo João escreve, dizendo que ele era um ladrão que roubava as ofertas depositadas no ministério de Jesus. Jesus era sustentado por um ministério que lhe trazia ofertas. E a Bíblia enfatiza, inclusive, que os principais ofertantes do ministério de Jesus eram quem? Mulheres. Mas nunca faltou nada. Todas as vezes que Jesus dizia assim: olha, é a Páscoa, vai até a cidade comprar pão. Olha, vamos comprar pão. Vamos em tal lugar. Os discípulos lá naquele poço, né, na Samaritana. Ó, vai até a cidade comprar pão. Sempre tinha dinheiro. E teve um momento que não tinha. Quando não tinha, o que Jesus falou? Assentai cada um aí de 50 em 50. Pai, graças te dou. E aí sobrou mais do que nunca. Amém? Então, o ministério de Jesus, ou ele é suprido por recursos naturais, ou pelos espirituais. Mas se Jesus está no negócio, uma coisa é certa: falta não terá. Essa passagem do dízimo no Novo Testamento, ela é bem ratificada por Jesus, a importância do dízimo. Quando ele fala aqui em Mateus 23, censurando os escribas e fariseus, ele coloca o dízimo como importante. E mais importante seria eles exercerem essa atitude de dizimar a hortelã, o coentro e o cominho. O mais importante do que isso seria eles exercerem misericórdia, fé e justiça. Aí no finalzinho ele diz aqui: devias, porém, fazer estas coisas. Sem omitir. Devias, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Dizimar a hortelã, o coentro e o cominho, sem omitir aquela. Sem omitir aquela. Mateus 23, 23 tira qualquer dúvida de que Jesus tenha cancelado isso. Muito pelo contrário, ele disse: olha, é importante. Agora, não omite isso aqui não. Vocês devem fazer as duas coisas juntas. Sim. Senão, uma vai anular a outra. A ausência de uma anula a outra. Sim. Essa passagem é brilhante, graças a Deus, ilustra bastante, porque tem um conceito aí. Jesus confirma realmente que eles tinham que dizimar, né? No caso aí, está falando do coentro, do cominho, da hortelã, daquilo que se produzia da terra, que eles tinham a posse. Eles tinham sim que dizimar, mas não tinham que usar isto como motivo de soberba e esquecer outras coisas que Jesus, na verdade, considera até mais importante: a fé, né? A humildade,
Esses conceitos são mencionados aí que me foge à memória exatamente na passagem bíblica. Então, Jesus diz assim: devias fazer isso sim, dizimar, mas não omitir as outras atitudes, que são justamente atitudes com relação ao seu semelhante. E para com Deus também, né? Por exemplo, a fé. A fé, você tem uma fé para com Deus, mas essa fé, como tem até um hino assim, né? Que diz: quem procura Deus, acha o seu irmão, né? Quer fazer bem a Deus? Como você vai fazer um bem a Deus? O objetivo de Deus é fazer bem às pessoas, é salvar as pessoas. Então, quem quer fazer bem a Deus tem que cumprir os propósitos de Deus. Bom, então, apesar de todas essas passagens bíblicas que aí estão na Escritura, nós ainda encontramos pessoas que questionam muito e, por fim, o que nós vemos, o que nós detectamos realmente na vida das pessoas é que elas não querem dizimar. É isso que não querem. Não querem dizimar. Uns não querem dizimar com o seguinte argumento: não, eu ganho pouco. Então, se eu der, vai me faltar. Ele não tem fé. Ele ganha pouco e cada ano que passar ele vai ganhar menos ainda. Porque a bênção que diz: abrirei a janela do céu e derramarei a bênção sobre a vossa vida, não vai se cumprir. Bom, pelo menos é isso que eu entendo na Bíblia. Agora outros dizem assim: não, eu ganho muito. Que é isso? Eu tirar do meu salário, eu ganho 10 mil reais por mês, eu vou tirar R$1.000 do meu salário? Outros vão mais além, para dar para o pastor. Tadinho. Então, uns não dizimam porque ganha pouco, acha que vai faltar. Outros não dizimam porque ganha muito. Você já conheceu alguém que não dizimava porque ganhava muito? Eu conheci alguns, era engraçado. Funcionários da Petrobras não dizimavam porque ganhava muito. Que é isso? Não, vou tirar, na época, R$500 do meu salário? Que isso? Não. E a mulher ainda incentivava: não, é muito dinheiro, não tira não. Resultado: foram pessoas que durante a sua vida apenas viveram bens materiais muito abundantes, mas tinha que ter um bom plano de saúde, porque era o tempo todo em médico. Toda hora quebrou o liquidificador, quebrou a geladeira, quebrou o carro. Não, eu não aguento mais esse carro. Toda semana eu estou com ele na oficina. É aquele conceito de devorador que a gente chama, né? Só o dízimo repreende aquela praga. Então, meu irmão, uns não dizimam porque ganham pouco, outros não dizimam porque ganham muito. Cara, eu vou dar esse dinheiro todo? Não, eu com esse dinheiro aqui eu posso fazer. Não pode fazer nada. Se fizer alguma coisa, você vai ser enquadrado como ladrão. O lugar de ladrão é na cadeia. Não naquela que eu estive. Na cadeia das prisões espirituais. A vida não vai para parte alguma. Se você entendeu, porque o seu culto tem que ser racional. Se você entendeu que a Bíblia está requerendo de você, que o Espírito está requerendo de você, abre a mão, meu irmão, porque é dando se recebe. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Quanto a essas pessoas que ganham muito e têm um dízimo alto, um dízimo gordo, como costumam dizer, eu conheci alguns casos de pessoas que resolveram dividir o seu dízimo na metade. Já que eu ganho muito, eu vou dar metade do meu dízimo na igreja onde eu congrego, e eu conheço uma igrejinha lá que ela é pobrezinha, e eu vou dar outra metade lá naquele lugar. Conheci uma pessoa, uma família, que dividia o seu dízimo em 3 partes. Né? Era 1, era 2, era 3. E mandava, falou assim diretamente para mim: não, pastor, eu queria dar, eu tenho dividido o meu dízimo, mas agora eu conheci aqui o ministério, eu quero dar uma parte do meu dízimo aqui, dizer que quero dar a parte do meu dízimo aqui, a outra parte eu sempre dei numa igrejinha tal, que é pobrezinha, lá não sei da onde, e a outra parte numa outra igreja tal. Falei assim: tá, e quem te deu a autoridade para administrar o teu dízimo? Quem te deu essa autoridade? Se a Bíblia diz que o dízimo tem que ser entregue
na casa do Senhor, e só o sacerdote tem autoridade para mexer nisso. Quem te deu autoridade de mexer no dízimo? Não existe ninguém com autoridade de mexer em dízimo, a não ser o sacerdote separado para aquele fim. Então a gente, ganhei 1.000, computador tal, 10%, piriri parará, isso aqui não é meu. Dízimo não me pertence. Sabe o que é não me pertence? É intocável. Estou com fome, mas tem um dízimo aqui. Não, vai continuar com fome, o dízimo não é seu. Isto é o que eu entendo pela Escritura. Se você tiver fé para entregar o dízimo, vai comer do melhor. Se não tiver fé para entregar o dízimo, vai comer só o que o dízimo pode comprar. Então, não ouses administrar aquilo que não é seu. O dízimo é seu? Como você vai administrar? Pastor, eu estou usando meu dízimo para ajudar numa obra de caridade. É mesmo? Você é tão bonzinho. As pessoas entendem muito a ideologia de que o dízimo está relacionado só a 10%. Mas na parábola da viúva pobre, ela só não se limita a esse 10%, mas chega até mesmo a ofertar muito mais que isso. Adiado que ela... Positivo, uma observação brilhante. Uma observação brilhante que eu particularmente pratiquei muito isso na minha vida. Quando eu trabalhava, tinha minha carteira assinada, final de mês eu recebia lá o meu salário. Eu pratiquei muito isso. Eu não me limitava àquele dízimo. Entende? Agora, tem pessoas que se limitam, cada um é com Deus. A Bíblia tem uma regra, dízimo. Tá. Você cumpriu o dízimo? Tá bom, eu entendo que você está dentro da regra. Agora, Deus vai agir contigo na regra. Se você ultrapassar a regra, pode ser que Deus se agrade mais ainda de você. Pode ser, amém? Porque não é normalmente assim. Imagina, você está passando com o seu carrão lá, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, né? Direção hidráulica lá no sinal, vem uma criança, ei moço, me dá R$1. Você dá R$1 para aquela criança, ela sai feliz com R$1. É só você puxar R$5 e dar para ela. Uma vez eu estava num sinal, lá em frente ao Shopping Nova América, eu ia passando. Irmão, tinha um carrão do lado. Um carrão. Um senhor negro dirigindo. Daqui a pouco veio um menininho correndo no sinal, foi naquele carrão. Aí chegou assim, moço, dá 10 centavos aí. O senhor sacou, só vi quando ele puxou R$10 e deu na mão do menino. Irmão, aquele menino fez uma festa. Uma festa. Que o sinal abriu, eu esqueci de ir embora. Que festa que aquele menino fez. Aí foi lá no meio dos outros colegas, mostrou a nota, olha aqui está aquela festa. A rua, tinha um monte ali pedindo, foi uma mobilização geral. Talvez fosse mais ou menos isso. Jesus disse assim, ó, me dá o teu dízimo aí. Aí você, está aqui o meu dízimo, Senhor. Beleza, está cumprida a missão. Mas você disser, não, Senhor, é meu dízimo, eu tenho condição para dar um pouco mais, eu vou fazer algo mais. Não é necessariamente que você vai pegar dinheiro, né, mais dinheiro e juntar ao seu dízimo para entregar no gasofilácio da igreja, na caixa de oferta da igreja. Não é necessariamente isso não. Não. Mas se você entregou o seu dízimo, esse você não pode tocar. Mas você sabe que há um excedente na sua vida, você tem um emprego abençoado, que Deus está na tua vida, que te faz prosperar. Você tem condição de usar um pouco desse teu recurso familiar, de repente, para ajudar outros setores, outras pessoas. Fazer a obra, comprar um DVD evangélico, dar de presente para alguém, comprar um CD evangélico, dar de presente para alguém, vai lá na sociedade bíblica, compra um folheto e vai fazer uma obra. Você está usando, além do seu dízimo, para fazer a obra. Deus vai se agradar de você ou vai se desagradar? Então, meu irmão, é isso. A questão é orar, direção. Tem pessoas que, uma vez o irmão Francisco usou uma frase,
que teve uma discussão lá, uma média discussão no trabalho dele, e de repente ele disse para alguém assim: olha, vocês são tão pobres que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Tem mais nada, não tem graça, não tem paz, não tem prazer de ver o sorriso do seu semelhante, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. O cara é tão pobre que só tem dinheiro. Misericórdia. Com essa vamos até dar uma paradinha, né? Beber uma água, daqui a pouco a gente volta, né?